Salve galera abençoada, dei certo com Cristo na área, mais um vídeo no canal, história de sucesso do meu parceiro Wagner Santos, caminhada com Cristo aí, jornada da hora, se liga aí na história. Salve família abençoada, dei certo com Cristo na área, hoje estamos aqui com o nosso entrevistado Wagner Santos, salve Vagnão! E aí, Tonton ou Antônio, qual prefere? Pode chamar de Antônio, man. Vai falar Tonton, aí você tá ligado, né? Fica embaçado aqui pra nós, né? Vai Pode tudo crer. bem, Antônio. E vocês aí, como estão? Da hora. Tamo aí na correria também, Vagnão. É nóis. E, cara, satisfação. Quanto tempo a gente aí não bate aquele WhatsApp, né? Tamo aqui hoje fazendo essa live aí, gravando, pra glorificar a Deus. E é uma honra aí poder relembrar nossos tempos aí de hotelaria, nossa caminhada com Deus, visitas no Bola de Neve, várias orações naquele maleiro lá do hotel. E hoje olhando para você aí, vendo o sucesso aí que Deus, transformação, né, de vida que Deus fez aí na sua casa, na sua família. É uma bênção aí fazer parte aí desse vencendo aí, desse dei certo com Cristo. Eu que glorifico a Deus por essa oportunidade, né? Sempre que a gente pode poder falar um pouco do amor de Deus na nossa vida, é gratificante, né? E lembrar aqueles tempos lá, sem palavras, hein, Antônio? A gente andando ali em meio à cidade de São Paulo, procurando hotéis para fazer visita, procurando ali como que era o trabalho deles, para tentar aplicar alguma coisa lá onde a gente trabalhava. Bacana, lembra disso? Pô, como não, como não recordar, né? A gente fazia os famosos showrooms, né? Conhecendo como vender o hotel, toda aquela parada comercial. E hoje olhando aí, Deus fez uma grande obra nas nossas vidas. Vim aqui para a terra dos canguru, tô tentando aprender a conjugar o verbo to be aqui ainda, mas tá punk, tá difícil aí. Mas, cara, sem delongas aí, queria abrir um pouco aí da sua história, né? Sua caminhada com Cristo. Eu lembro quando a gente trabalhava no hotel, você tinha uma caminhada. Naquela época você era o chefe ali que trabalhava na parte da cozinha, né? Na pizzaria, né, Wagner? No começo? Não, eu comecei no hotel ali, Antônio, era como steward, lavando louça. Uau! De steward, aí passei ali para ajudante de cozinha e depois auxiliar de pizzaria. Aí, Trabalhava com o seu Antônio lá. E dali para frente eu comecei a observar o movimento ali de mensageria, fui me admirando ali por aquele trabalho. A primeira força que eu recebi não foi nem sua, foi do Hamilton, pode porque ele ia crer, lá direto. o E aí eu fui mensageiro, pegando amizade, depois ele me apresentou você, e aí a coisa caminhou, né? o mensageiro Hamilton aí, um salve. Não sei onde ele tá, há 1000 anos, pô, seria uma honra aí poder revê-lo aí, mandar um salve aí pro Hamilton, onde quer que ele esteja. O Hamilton era o nosso famoso 50 Cents, né? O 50 Cents no início da carreira, lembra disso? Foi mesmo. Lembro muito bem disso daí. Mas foi assim, Antônio, que a gente começou, né? E aí, trabalhando ali como mensageiro, tive a oportunidade de conhecer a Cristo, né? Cristo já me conhecia, já sabia da minha história, ele escreveu a minha história, mas eu não tinha o conhecido ainda. E ali naquele maleiro ali, foi onde que tudo começou, né? Os convites, as orações, e hoje a gente está aqui para glorificar a Deus, né? Pô, da hora, eu E lembro que aquela época era top, né? Tipo, hoje ainda é, mas a gente cresceu, ficou mais velho. Hoje eu vejo aí sua família, já tá com filho. Ah, continua, Vagnão, te interrompi, aí você tava lá, entrou, conheceu, virou mensageiro. Não, então, voltando um pouquinho, né, quando eu conheci a Cristo, eu estava com a vida totalmente destruída, né? Não tinha uma perspectiva de futuro, nem de profissional, nem pessoal. As drogas e a vida na rua, né, conhecendo a rua a fundo, tirou uma parte da minha vida, mas Cristo veio me dar vitória. Minha vida mudou. E dali para frente, foi só crescimento, né? Foi sendo trabalhado o meu ego ali naquele hotel. Era uma pessoa muito orgulhosa, muito convicta daquilo que pensava e achava das coisas e das pessoas. E Cristo ali foi me mudando. E me deu crescimento ali, comecei a ter visão de futuro, né? Ter um sonho a mais.
Antes o sonho era só ser mensageiro. E quando eu estava como mensageiro, Deus entrou na minha vida, Cristo me patrocinou ali naquele trabalho e me deu um entendimento maior. Só que ele me deu um entendimento um pouco maior, porque ali eu comecei a sonhar em ser um gerente de hotel. Eu, como mensageiro, tive esse sonho e foi trabalhando ali que começou tudo. Hoje já tenho a formação em bacharel de administração, né? Não é fácil, não foi fácil, mas conseguimos. E estou buscando aí seguir esse sonho. Vou chegar lá, acredito sim. Que legal, cara. Pô, foi uma honra. Eu lembro das nossas histórias na época lá do hotel. Cara, quantas orações, quantas fases, os primeiros convites. Eu lembro que a gente começou indo lá na igreja do Bola de Neve, lá na Turiaçu. Como que foi aquela aproximação para você, tipo, ali foi as primeiras vezes que você pisou numa igreja, Wagner, ou você chegou a frequentar algum ministério antes? Não, eu, quando criança, né, teve um momento de separação dos meus pais, então eu morei muito com a minha avó. E com a minha avó eu ia na igreja. Só que eu não tinha envolvimento, não tinha compromisso, né? A gente ia mais como acompanhamento. Mas na Bola de Neve ali naquele hotel, foi onde que eu abri meu coração para Cristo e Cristo começou uma transformação. Eu lembro que eu até não queria ir. Tinha um camarada que ele insistia bastante: vamos, você vai gostar. Você gosta de quê? Gosta de um rap, de um reggae? Vai ter um show lá. Vamos lá, você vai curtir. E eu lembro que eu disse não umas duas vezes. E aí depois eu pensei assim: poxa, esse cara é tão gente boa comigo. Toda hora trocar ideia com ele, eu vou lá e ele vai parar de me convidar. E aí eu aceitei o convite, né? E fui. Quando eu cheguei naquela igreja, eu não entendi nada, falar a verdade, Antônio. O que o pastor pregou, eu não entendi nada. A oração, eu não entendia nada, eu não compreendia aquele mundo, era algo totalmente novo. Só que teve uma coisa que me chamou a atenção. No momento de oração, as luzes da igreja lá abaixou um pouco, e esse camarada que me convidou, ele estava de joelho no chão junto com a namorada dele. E ali ele chorava muito. E eu observando ele ali, e que eu não fechava o olho, eu não sabia o que era oração, não falava nada, só estava ali, mas eu comecei a observar ele chorando, né? E eu pensei, poxa, o cara tem o pai e a mãe casado, tá, tem uma namorada, uma pessoa que confia nele, e ele tá ali chorando, e eu que tô aqui em pé sem nada, tô cheio de orgulho, eu não tô entendendo nada. E aí, no meu pensamento, né, eu não falei com ele, mas eu pensei assim: poxa, Deus, se existe mesmo, eu quero te conhecer igual esse cara te conhece. Porque eu já não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada que me satisfaz ou me alegra. E lembro que as duas primeiras semanas foram semanas transformadoras, porque eu já não tinha mais vontade de usar droga, nem beber bebida alcoólica de nenhum tipo. E ficavam algumas perguntas dentro de mim. Só que eu ainda tinha orgulho, então eu não chegava na pessoa para conversar, né? Eu fiquei meio quieto, esperei o próximo convite. No próximo convite veio e eu aceitei e fui. Quando eu saí daquele culto, eu já saí com um pensamento diferente do que é vida e com uma sede muito grande de conhecer esse Deus. E eu comecei a perguntar a esse meu amigo. E eu perguntava muito, ele chegou até um dia que ele falou para mim assim: agora você tem que ter uma Bíblia. E assim foi construindo. Lembro uma vez que ele me chamou para ir para a igreja, eu já com essa Bíblia, e eu tinha aprendido com ele a respeito de hospitalidade, né? De receber o estrangeiro na sua necessidade. E ele ficou me esperando lá na Barra Funda, junto com a namorada dele. E eu não cheguei. E aí ele me liga no celular: o que que foi, Vagnão? Aí eu falei assim: ah, Antônio, eu me atrasei porque eu achei um estrangeiro aqui dentro do metrô e ele queria ir para o terminal Tietê. E eu fui levar ele. Eu não conseguia me comunicar muito bem em inglês, mas a gente é hospitaleiro, né, Antônio? Tá aqui para servir, né? E eu deixei ele lá com a pessoa que ele procurava lá no Tietê e voltei para cá, por isso que eu cheguei. E nós corremos lá para cima, para a igreja. Foi assim, cara. Pô, da hora. E, pô, lembrar essa história aí foi marcante. Eu lembro que eu e a Pamela tava atrasado lá.
A Pamela já brigando, cadê seu amigo? Cadê seu amigo? Você chega pra gente quebrando, né? Porque a gente, pô, estamos atrasados, você marcou tal horário, cadê você? Pô, tava seguindo ali o que Deus escreveu naquele livro que você me deu. Então, cara, pô, é um testemunho tremendo, assim, pra mim isso é acho que até um tapa na cara, porque faz a gente lembrar de onde a gente veio, né? Acho que hoje a gente tá vivendo resposta de 10, 15 anos atrás de orações, e todas as vezes que eu leio a Bíblia aqui na Austrália em inglês, eu lembro daqueles sofrimentos que a gente passava dos gringos falando um monte de groselha. Ainda aqui eles falam um monte de groselha, mas as groselhas ficou doce, entendeu? A gente bebe e é muito bom, porque eu descobri também com esse testemunho seu, Wagner, que Deus ele bagunçou as línguas, né? Lá no Velho Testamento, mas ele é o mesmo que conjuga, né, os verbos de novo e dá interpretação pra gente. E, cara, é uma bênção, sabe? A gente poder testemunhar dos milagres que ele fez. E aí, cara, você começou sua caminhada, eu lembro que depois você já chegou com tudo, né? Você participou do ministério do R.R. Soares, já estava ali na liderança. Conta um pouco dessa parte, porque, né, de um bebê na fé, você em pouco tempo já estava na liderança. Como que foi essa fase de administração, assim, tanto da parte da sua carreira profissional e no ministério com Deus, né? Porque são challenges para quem é novo, né? Fala um pouco aí. Então, dando continuidade, né, para chegar nessa parte, a gente tem que dar continuidade naquela parte lá da parte onde que eu levei a pessoa, o estrangeiro até a estação e depois voltei. Ali é onde tudo começa, né, Antônio? Deus, ele dá o seu chamado e a gente ouve. Muitas vezes sem a gente compreender. Então, quando começou a surgir essas perguntas e eu já estava com a Bíblia na mão, eu lembro que eu falei assim, poxa, tá muito longe para mim sair da onde eu tô, ali em Jabaquara, para estar vindo para Turiaçu e depois ir para o trabalho. É muito complexo e me cansa muito e às vezes eu não vou chegar no tempo. E aí esse meu camarada que me apresentou Cristo, ele falou assim para mim, olha, você já está pronto, levanta de manhã. Eu lembro que ele me falou isso, era um domingo. Amanhã você levanta de manhã, era segunda-feira, e você caminha. Vai lá onde você mora, você vai ver várias igrejas. Aí você escolhe uma e entra. Se falar Pai, Filho e Espírito Santo, você fica lá dentro, se você gostar. E assim eu fiz. Eu caminhei, e aí eu olhei a primeira igreja, mas eu não entrei para perguntar. E aí segui nessa segunda, que era a Internacional da Graça, R.R. Soares. E eu entrei ali e vi aquele salão vasto, mas não tinha ninguém dentro. Só um rapaz no cantinho carimbando jornais. E eu cheguei nesse rapaz e perguntei para ele: aqui é uma igreja evangélica? E ele falou: é. E eu perguntei: aqui fala do amor de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ele falou: sim. E eu falei: como eu faço para eu ser membro daqui? E aí ele me deu um jornalzinho, mostrou os dias e horários e falou: só você vir aqui nesses dias e horários e ouvir a palavra, e você já vai ser membro. E assim eu fiz. Isso era numa segunda. Quando foi na quarta-feira, que era culto de família de manhã, eu já estava indo lá. E assim começou tudo. Sempre ouvindo muito, falando pouco. Nunca fui de fazer amizade rápido. Depois que eu dei certo com Cristo, que Deus me deu esse dom. Mas antes disso, eu era uma pessoa muito na minha, não gostava muito de conversa. E ali comecei a frequentar aquela igreja e fui ouvindo da palavra. Sempre fui muito intenso no que eu entendia e no que eu interpretava daquela palavra. E morando sozinho, Antônio, é, é sofrido, mas para quem busca uma intimidade com Cristo é a melhor coisa que tem. Porque eu vivi ali 2 anos da minha vida de pura intensidade com o Senhor. E o crescimento espiritual está nisso. Quanto mais tempo você investe com o Senhor, mais do Senhor você recebe. E aí é a resposta. Entre 1 ano e meio e 2 anos nessa igreja, eu recebi o convite para ser um obreiro da casa do Senhor, né? Algumas igrejas chamam diácono, outros chamam colaborador, e ali eu era um obreiro. Me levantaram a obreiro, né? O pastor ali me levantou, e ali foi onde começou essa parte que você fala que é de liderança, né? Que é já estar ali atuando no corpo de Cristo e servindo
especificamente já numa congregação. E assim a gente seguiu por mais um ano e meio. Depois de um ano e meio que eu me tornei obreiro, entre um ano e meio e a mais à frente, eu saí do Holiday Inn. Quando eu saí do Holiday Inn, eu recebi o convite para fazer parte do corpo de auxiliares, né, do pastor. Já um grau de a mais, né? Um crescimento a mais aí na carreira ministerial. E ali eu exerci essa função ali por volta de 4 a 6 meses. E foi na onde que eu decidi e eu compreendi que o meu chamado para o Senhor no momento era trabalhando e não exercendo ministério. Por que isso, Antônio? Rapidamente, para enfatizar isso aí que é importante. Eu exercia várias funções dentro da igreja. E uma delas era fazer representação da nossa igreja em outras igrejas. Então, no caso, toda terça-feira eu representava a nossa igreja na nossa sede central, onde que eu teria que estar lá no culto às 6 da manhã para ter a orientação de palavra e também orientação sobre o que ia se acontecer naquela semana. E numa dessas reuniões que eu fui, eu já não tinha mais recurso financeiro nenhum e eu comecei a depender da igreja para poder executar esses serviços. E em uma ida dessas, meu coração doeu, partiu meu coração. Porque a gente que faz parte do ministério, a gente sabe o quanto sofrido e o quanto trabalhoso é uma pessoa dar uma oferta na igreja. E acreditar que aquela oferta ela não só vai ter um retorno na vida dela, mas vai ser bênção em alguém. E eu me questionava por que eu teria que usar aquela oferta que era para ser bênção de outras coisas para estar pagando uma condução, por exemplo, que foi o que me entristeceu o coração. E ali eu descobri que Deus ele me deu um chamado para abençoar, não para ser abençoado. Amém. Existem vários chamados e as pessoas elas compreendem isso de formas diferentes em seu coração. E ali eu entendi que Deus queria que eu produzisse para o reino dele e não consumisse do que foi produzido. E isso é bem delicado, porque uma situação não invalida a outra. Mas quando o seu coração aperta, ali não é o seu lugar. É hora de você buscar em Deus uma direção. E foi aonde que eu voltei para a hotelaria. Dessa vez eu não fui entregar currículo, eu recebi um convite na mesma semana que o meu coração apertou, era uma terça. Na quinta-feira eu recebi o convite da nossa amiga Carolina Basílio para trabalhar como mensageiro no hotel que ela estava atuando na Avenida Paulista. E o interessante é que ela não tinha meu número, só tinha meu Facebook. E eu não era uma pessoa de muita tecnologia. Eu sou assim, eu sou meio antigo, meio do mato. Eu não gosto muito de estar ligando, de WhatsApp, de Facebook, Instagram. Eu sou desse jeito. É esporádicas as vezes que eu mexo. E uma dessas vezes foi quando eu fui na sexta-feira na casa da minha mãe. Salvo engano, era sexta, que era a minha folga da igreja. E lá eu peguei o computador da minha mãe e abri o Facebook. Aí na página de Facebook entrou o pop-up lá da Carolina, a mensagem, falando: oi Wagner, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Você gostaria de trabalhar na hotelaria de novo? Tá disponível? Alguma coisa assim. Aí eu falei: tô. E ela falou assim: então se prepare, traz um currículo, eu vou fazer uma entrevista com você. E ali tudo volta de novo, volta a minha vida profissional. E ali também vem o sonho da faculdade, né? Onde que eu iniciei meu estudo. E nesse contexto eu voltei para a hotelaria, dei baixa como eu estava de auxiliar de pastor, voltei a ser obreiro, auxiliar, e já atuando como mensageiro lá na Avenida Paulista. Nesse momento, como mensageiro, aí surgia de novo a vontade de ser gerente geral, e aí eu comecei a construção de carreira de novo. Aí passei de mensageiro para auditor noturno. Quando eu fui para auditor noturno, tem um camarada que vocês conhecem bem, que já fez uma entrevista aí contigo, é o Bruno Pfeffer. Um abraço, Bruno. O Bruno estava ali, ele entra na cena, sai a Carolina e ele entra na cena como gerente de recepção. E ele me passa para a auditoria noturna. E nesse hotel eu aprendi o mecanismo de trabalho de recepção e esses processos de auditor. Iniciei a minha faculdade de administração de empresas
Desculpa. Iniciei ali a faculdade de administração de empresas. O Bruno sai de cena, sai desse hotel. Esse hotel ele é comprado, né? Essa bandeira é comprada por uma outra. Eu trabalhava nessa daí mexicana e uma francesa adere a essa empresa. E aí a gente começa o trabalho de treinamento nessa nova empresa. E eu descobri que é um outro mundo, é uma outra estrutura para crescimento. Depois de uns 3 meses, 4 meses nessa empresa em treinamento, os investidores resolvem contratar uma outra e essa sai. Quando essa sai, eu vejo a lógica da outra e eu falo, "Ah, não, não quero essa, eu quero aquela." E aí eu migro para essa outra, onde que eu trabalhei 7 anos. E nesses 7 anos, sempre como recepcionista, às vezes auditor, às vezes recepcionista manhã, recepcionista tarde, a gente foi acumulando conhecimento da área, trabalhando o inglês. Hoje não tenho um inglês fluente específico, mas é conversação, segue para a área e estou aprimorando mais. E nessa situação, Cristo sempre comigo, sempre trabalhando o meu ego, sempre que eu saía da linha, perdia a cabeça, eu era uma pessoa um pouco explosiva e Jesus Cristo vinha me trazendo de volta. Nessa situação eu me casei. Lá nesse outro hotel que eu fui, surgiu o meu casamento. Dentro da igreja que passei aí, conheci minha esposa. Quando eu tinha 25, 26 anos, Deus me coloca nessa missão de encontrar uma esposa para mim. Então, o surgimento da Letícia na minha vida não foi aleatório, foi plano de Deus. Ali, no meio de todo o processo que eu vivia, de todas as dificuldades, Deus sempre me mostrando o caminho a seguir. E o caminho, Antônio, eu entendo assim para quem está ouvindo, o caminho com Cristo é isso. Ou você olha para Cristo ou você olha um montão de problema. Eu acho que é isso. Eu penso assim. E no meio de todas as dificuldades que passei, Cristo ele sempre me mostrou o norte. Quando ele me mostrou a Letícia, a Cristo e Letícia era meu foco. Então, o meu trabalho, a minha vida espiritual, ela sempre foi pautada nisso, sempre em objetivo. Eu nunca fui uma pessoa multitarefa que faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu foco numa coisa e nessa eu fico. E assim foi como Deus ele se mostrou grande e falou assim: "Poxa, você está me ouvindo, então vou te mostrar mais." E aí ele me mostrou a Letícia. Eu vi a Letícia dançando para Cristo num evento da igreja. E ali, com muita inocência e respeito, Deus mostrou ela para mim e falou que ia ser minha esposa. Que da hora. Trabalhei para conquistar, viu? Não foi fácil, mas Deus deu honra e trabalha até hoje. Acho que a gente conquista o nosso par todo dia. Que bênção. Dando sequência nesse momento, só concluindo aí, você já vem na outra pergunta, falar de crescimento de Cristo dá vontade de ficar 2, 3 horas. E quando eu conheci Letícia, e aí já estava no processo de faculdade, aí já falei com ela também, olha, você tem que estudar, porque eu creio que Deus ele tem um plano na nossa vida, mas se alguma situação acontecer ou tiver algum problema na frente, eu não espero que você seja uma mulher dependente de homens, sabe? Eu quero que você tenha capacidade de fazer suas escolhas e se manter. E assim foi. Ela entrou também no curso de administração. E fomos nós dois juntos. Sabe aquela situação onde que você tem Cristo, você segura na mão dele, pula naquele buraco e Deus vai te dar asa. Assim foi nós dois. A gente se lançou. Nós tivemos muitas dificuldades para construir o casamento. Ficamos no processo de noivado por volta de 8 anos, porque a gente tinha, além do compromisso com Cristo e com as nossas famílias, a gente não queria casar e não ter uma renda adequada para manter uma família, sabe? Uhum. Você entende. E a gente fez assim, a gente planejou isso. No meio da minha faculdade, teve uma fatalidade, o meu irmão ele perde os 2 rins, tem falência múltipla de rins, e aquilo traz um certo peso, uma certa responsabilidade para a gente. Então, tinha vezes que estava fazendo ali a hemodiálise, eu ia levar ele de carro, voltava, ia para a faculdade, ia para o trabalho, e estava nessa dinâmica e pensando também ali no noivado, casamento. Eu tranquei a faculdade. Aí, meu pai fez a doação de rins para o meu irmão, deu tudo certo. Já estava no outro, já estava finalizando o meu ciclo nesse emprego que eu estava.
finalizando os 7 anos, voltei, retomei a faculdade de novo e finalizei agora, no meio do ano passado, de 2021, finalizei o bacharel de administração, iniciei um curso de Revenue Management, onde que faz precificação de hotel, já estou seguindo aí para o terceiro módulo, né? O sonho de ser gerente geral tá em cima, tá de pé, estou caminhando para isso. Sempre lembro na Bíblia o tempo que Moisés demorou para iniciar o ministério, o tempo que José demorou para iniciar o ministério, o tempo que o próprio Jesus Cristo iniciou o ministério. Você vê ele até 12 anos, depois você vai ver ele ali na cena já com 30, e depois em 3 anos ele conclui a obra. E isso é o que faz eu compreender esses caminhos de Deus, né? Eu pensar que eu estou atrasado, isso nunca passou na minha cabeça. Eu acho que eu estou no tempo certo, na hora certa. Acho que dependendo da demanda que Deus ele vai permitir vir na sua vida, vai exigir um pouco mais de maturidade. E essa maturidade ela surge nos percalços da vida, sabe, Antônio? A Uhum. gente não entende, mas a gente se vê na cena. Quando eu me casei com Letícia, Deus, antes de casar, o interessante é que antes de casar, Deus falou para mim no meu coração que eu teria uma filha, que seria o nome de Débora. E quando eu me casei com a Letícia, 3 meses depois do casamento, a Letícia engravida. Mas eu lembro que, a partir do segundo mês, todo dia eu perguntava: e aí, tá grávida? Eu acordava de manhã: e aí, tá grávida? Acordava de manhã: e aí, tá grávida? Depois de 3 meses, eu acordei, aí ela falou: não veio, vamos correr lá na farmácia. E aí a gente pegou aquele teste rápido, ela fez e grávida. Na hora eu falei: é a Débora vindo. E aí foi seguindo os passos da gravidez. E aí vinha ultrassom e a família dizendo: é menino, é menina, as pessoas da igreja dizendo. Eu já sabia que era a Débora, eu já tinha certeza. Eu falava: ó, Letícia, por mim a gente nem faz ultrassom, vamos os 9 meses aí, a Débora que tá vindo. E foi certeza, foi a Débora. E é isso, Antônio. Pô, da hora, man. E acho que a gente falou aqui, né, bastante tempo. Estamos aí chegando nos minutos finais. Cara, o que eu vejo nessa história assim uma tremenda história, né, cara? Deus te levantou, tá te levantando e você ainda tem grandes sonhos ao lado do Senhor, né? Se você pudesse assim resumir, como que você sei lá, testemunharia assim sobre a provisão de Deus? Porque eu vejo na sua história muita luta, né, muito sacrifício, mas como que você pode assim falar para alguém que vai te ouvir sobre provisão? Como que Deus proveu na sua vida? Teve algum momento que você olhou para o céu, reclamou, pô, Senhor, tô te servindo, e como que você poderia falar sobre provisão? Porque hoje nós estamos vivendo um momento de crise no mundo, né? Essa pandemia, Covid, o medo. A única coisa que o Senhor pede pra gente é para que a gente não tema, né? Mais de 360 vezes na Bíblia ele fala pra gente não ter medo, mas como que a gente poderia, nesse mundo caótico, viver esse testemunho de provisão? Porque deve estar todo mundo em caos, com medo, preocupado. O que você poderia falar para essa geração que está te ouvindo? Então, Antônio, essa provisão eu aprendi no Senhor através de um pregador. Lembra da nossa corrida pelo inglês? Então a gente adquiriu a palavra do Senhor em diversas línguas. Eu adquiri uma que era inglês, português e espanhol, eram as 3 línguas. E eu comecei a assistir algumas pregações em inglês. E eu lembro que eu assisti uma pregação. Não sei se eu posso falar o nome do pregador, posso falar Claro, aqui? É o Mike Murdock. Mike É um Murdock. pregador americano. E 1 hora e 20 de pregação desse pregador, ele falou uma palavra que abriu, é como Jesus quando rasgou o véu. Ele abriu meu entendimento sobre a área financeira de uma maneira muito grande, de uma maneira tremenda e única, porque quem não tem fé e quem não tem caminhada com Cristo não compreende. Ele pregava aquela passagem de quando Pedro está no rio pescando e não pega nada. E aí aparece Jesus na cena e fala assim: vai ali e joga lá. E aí Pedro fala assim: debaixo da tua palavra eu vou jogar. E aí ele vai, joga e pega aquela pescaria tremenda e maravilhosa. Dr. Mark Murdock falou assim: many minutes, se eu não me engano é isso,
many minutes, ele falava fish, many minutes. Ele falava peixes, venham para a rede. Venha muitos peixes para a rede. Ele falava desse jeito. E ali eu compreendi que a provisão financeira, especificamente na vida de quem serve a Deus, ela não depende da sua ferramenta, daquilo que você é bom, mas sim quando você compreende a direção. Eu não sou uma pessoa rica, financeiramente falando, mas na minha casa não falta a provisão do Senhor. Se eu tenho vontade de comer uma melancia, Deus ele tem uma melancia para mim. Então, como que eu compreendi isso? Os recursos, eles me servem, não sou eu que sirvo a eles. Amém. Então, eu não olho para a vida financeira a um ponto de que eu preciso ter e ter e ter, porque eu posso não ter. Eu olho para a vida financeira e tenho uma visão de que eu tenho o que necessito quando preciso. E se for necessário ter mais, Deus provê mais. Então, eu digo para o dinheiro que venha. Eu digo para o meu trabalho, para a minha vida profissional, que venha. E ela vem. E eu não sei como funciona, isso não é uma fórmula mágica. É fé, é como eu falei, é acreditar. Se você está na Austrália, em meio à crise, Deus te dá uma estratégia, acredite. Se foi Ele que deu, acredite na estratégia, não acredite no resultado. Amém. Porque o resultado é consequência da sua postura quando Deus ele te dá uma ordem. É isso. Da hora, Vagnão. Pô, você falou do Mike Murdock, eu lembro desse cara, meu, pregador americano. Acho que foi a maior caixinha que a gente recebeu na porta daquele hotel, fala a verdade, né? Cinquentinha, velho. Cinquentinha. Cada um que ele passava era 50. $150, eu acho que deu $50 para cada um. Mike Murdock, aí, um ministério abençoado aí. Que Deus continue abençoando mais o ministério dele. Que ele possa abençoar mais mensageiros aí nas portas de hotéis, né? Glória a Pô, Deus. Vagnão. Valeu, Wagner, pelo tempo aí de qualidade. Queria mandar um abraço aí pra Carol, você falou dela. Foi nossa supervisora, gerente lá na época do hotel. Carol, fica com Deus aí. Eduardo, família, um beijo pra vocês. O Bruno também, né? A Letícia, que você falou também, sua esposa, um beijo pra ela aí também. E, cara, é satisfação poder rever você, saber que Deus tá te abençoando cada vez mais. Pra mim é um milagre, sabe? Poder fazer parte da sua história e, cara, desejo toda sorte de bênçãos para sua família e eu espero vê-lo em breve aí no Brasil. Se puder, se Deus abençoar, trabalhar junto de novo, que eu venha ser seu assistente de gerente geral e que a gente possa juntos aí crescer mais e mais aí, cara, porque é uma bênção aí poder fazer parte da sua caminhada, meu. Ô, Antônio, tem 30 segundos? Pode mandar Rapidinho. bronca aí, fala aí, fala aí. Eu queria fazer uma oração só. Claro? Perfeito. Licença. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Na tua presença nós estamos, Pai. Esse programa fala Dei Certo com Cristo e nós te glorificamos, Senhor. Pedimos que o Senhor venha, Pai, derramar as tuas bênçãos, Pai, sobre a vida de cada pessoa que está sendo alcançada aqui. Que o Senhor derrame das suas bênçãos sobre a vida do Antônio e da Pâmela. E de cada um, Pai, que já foi entrevistado. Que o Senhor continue, Pai, se mostrando grande na vida dessas pessoas e mudando, Pai, histórias. Assim nós te agradecemos. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Valeu, Vagnão, pela oração, pela bênção, cara, pela sua amizade, pela sua família e que Deus continue te abençoando e a gente fica por aqui. Dei certo com Cristo. Até o próximo vídeo. Um abraço.